Milionário! Desaba ao ver filho marcado por agulhas e descobre segredo chocante diariamente. André olhava pela janela. A neblina da fria cidade do sul do Brasil envolvia a madrugada. E o céu estava mais cinza do que nunca. Um aperto no peito o acompanhava desde que Clara, sua esposa, tinha partido. Ele era um gari, um simples trabalhador que se dedicava a limpar as ruas. Mas ali, em um momento tão particular, era um homem quebrado. O corpo do filho, Luiz, de 15 anos, encostava-se à parede da velha casa, cada vez mais distante. As marcas de agulhas, visíveis em seus braços, se tornavam uma preocupação constante. André se perguntava se o filho tinha se perdido em um mundo obscuro. A comunicação entre eles havia diminuído a níveis alarmantes. Luiz, uma sombra do garoto feliz que era, permanecia em silêncio, como se a dor da perda o tivesse aprisionado em um labirinto. Ele não jogava mais futebol, não ria mais. Cada esboço de alegria desaparecia como fumaça. Ele lembrava de si. A cena estava gravada em sua mente como um filme triste. O rosto de Luiz, uma máscara de dor e confusão, acidificou ainda mais a atmosfera já tensa entre eles. Em uma madrugada, quando a tristeza o consumia e um sono vazio se aproximava, encontrou um diário escondido sob a cama de Luiz. Ele hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Folheando as páginas, cada palavra parecia um grito, uma súplica. O que começou como rabisco sem sentido, logo se transformou em uma revelação fria. Era um relato de um jovem lutando contra uma rara síndrome autoimune. As marcas nas veias eram de tratamentos dolorosos, e ele não sabia como explicar ao pai que a luta pela vida exigia mais do que palavras. Exigia sacrifício. André sentiu o chão se abrir sob seus pés, todo o seu À medida que a noite se transformava em dia, André decidiu que não podia deixar isso acontecer. Ele precisava se redimir, precisava encontrar o caminho de volta ao coração de Luiz, antes que fosse tarde demais. Mas o que mais o diário revelaria? Que segredos ainda se escondiam nas sombras dessa história familiar? Enquanto o sol surgia, uma nova esperança misturava-se com o medo do desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação? A voz de Luiz chamou. Pai, uma onda de esperança envolveu André. Sim, filho. Ele se encaminhou para o quarto, um frio na barriga, músculos tensos. Quando entrou, viu o filho sentado na cama, a expressão em um misto de medo e determinação. Luiz olhou nos olhos do pai, e por um breve instante, a conexão entre eles parecia palpável. Precisamos falar, disse o garoto, a voz firme. André sentiu um aperto no peito. Ele estava pronto para ouvir, pronto para entender. Mas então, a expressão de Luiz mudou. Ele engoliu em seco. Eu tenho algo para te mostrar. Com as mãos trêmulas, ele puxou algo do fundo de uma gaveta.
uma pequena caixa. O coração de André disparou. A tensão no ar era pesada. Luiz, o que é isso? Perguntou o pai nervoso. O garoto hesitou, antes de abrir a caixa. Dentro havia uma série de fotos e documentos, papéis amarelados com claramente mais de 15 anos. André ficou paralisado ao ver uma delas. Uma foto de uma mulher que ele conhecia muito bem. Era Clara, sua esposa falecida. Mas o que ele não esperava era o que vinha a seguir. Eu descobri que minha mãe não é quem você pensa que é, sussurrou Luiz. Os olhos marejados. A revelação cortou André como uma faca afiada. Esta mulher, ela é minha mãe biológica. Você me adotou, pai. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. André não sabia o que dizer. As frases dispersas sobre lembranças felizes e momentos em família começaram a se desfazer como cartas na chuva. O nó na garganta se tornou quase insuportável. Ele queria gritar, queria entender. Luiz, como você sabe disso? O jovem estendeu as fotos para o pai. Encontrei esses documentos do seu passado. Na verdade, eu sou filho de alguém que teve a vida diferente. Minha doença, tudo é por causa dela. A raiva, a dor e a confusão estavam todas ali, à flor da pele. Luiz continuou. Ela teve outras prioridades. Você e eu somos só um acidente no plano dela. Eu só queria que você soubesse. André sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. Ele não só estava lutando contra a dor da perda de Clara, como agora enfrentava a ideia de que o seu filho não era de fato o que ele acreditava. Você é meu filho. Não importa o que digam documentos, André murmura. Mas a mente dele girava em confusão. Mas, pai, isso muda tudo. Eu sou diferente. A luta pela vida que eu enfrento, talvez ela tenha uma cura que você não conhece. Eu não sou apenas um garoto perdido. Tenho um histórico. As palavras de Luiz ressoaram no espaço apertado do quarto. Cada uma delas um golpe mais pesado que o anterior. O coração de André se partiu ao ver a verdade estampada na cara do filho. Ele queria correr e abraçar Luiz, mas as informações estavam demais para processar. Ele estava diante de uma nova realidade, uma que desafiava tudo o que conhecia sobre família e amor. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Luiz, André sentiu uma nova onda de emoções. Medo, vergonha, um profundo amor grudado em toda a confusão. O que? Essa nova revelação lançava uma sombra sobre tudo. Então a campainha tocou, um som inesperado que cortou a tensão no ar. Tanto o pai quanto o filho se entreolharam, perguntas borbulhando em suas mentes. Quem poderia ser tão de repente? O que aconteceria agora? Enquanto André se dirigia à porta, uma sensação gutural de que nada seria o mesmo pairava no ar. E a única certeza era o desconhecido diante deles. André hesitou na porta, o coração batendo rápido. Ele viu Luiz a poucos passos, o olhar fixo, um misto de coragem e apreensão. Mas em meio a essa tensão, o som da campainha ecoou, cortando o ar pesado entre eles. Um silêncio denso tomou conta do espaço, quase palpável. Vai abrir? Perguntou Luiz, o nervosismo evidente em sua voz. André respirou fundo, tentando reunir a coragem que ele não sabia que ainda tinha. Olhou para o filho, viu a ansiedade misturada com a pressa. O que poderia ser? Um mensageiro? Um amigo? Eu vou, disse, quase como um sussurro.
A mão tremia ao tocar a maçaneta. Ele se virou. Um último olhar para Luiz, que coreografava uma tensão que parecia simbólica, como se as palavras não ditadas os ligassem em um fio invisível. Abriu a porta. André quase deu um passo para trás ao ver uma bela desconhecida, com cabelos negros como a noite e um olhar penetrante. Ela tinha traços familiares que desencadearam algo em André. "Quem é você?" ele perguntou, a voz falhando. "Meu nome é Sofia", respondeu a voz suave, mais firme. Eu sou sua filha." As palavras a atingiram como um soco no estômago. André mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. Ele balançou a cabeça, tentando juntar os pedaços de sua vida que pareciam misturados de repente. Luiz, que observava do quarto, também ficou paralisado. "Não entendo. Como assim?" André gaguejou, cada sílaba se arrastando. Sofia respirou fundo, passando as mãos pelo cabelo. "A verdade é que sempre foi o segredo. A Clara, sua esposa, ela tinha um passado que você desconhecia. Eu sou fruto de um relacionamento dela antes de vocês se encontrarem. E também, ela nunca me contou sobre você." O mundo de André começou a girar. Ele sentiu-se como se o chão tivesse escorregado sob seus pés. Como podia ser? Clara nunca mencionara nada. O que mais ele não sabia? Mas e o Luiz? André virou-se procurando pela confirmação nos olhos do filho, que também parecia em choque. "Se você é minha filha, o que isso significava para a família que formou? E o que a presença de Sofia traria? Luiz é diferente. Ele não é seu filho biológico, mas é seu filho. Só que isso não muda o que eu sou. Hal, ele é minha metade, uma parte de uns segredos." Sofia dirigiu seu olhar a Luiz, que estava paralisado. E André percebeu que o rosto do filho estava pálido, como se o peso da revelação o esmagasse. "Você não está falando sério?" Luiz finalmente conseguiu murmurar, a voz falhando. "Eu estou. Eu só sou uma ligação que você não conhecia. E estou aqui por quê? Porque eu recebi uma ligação. Há uma chance de cura, Luiz. Algo que nossa mãe escondeu. E pode ser que você precise da ajuda de sua irmã." Luiz deu um passo atrás. Suas pernas tremiam. "Irmã? Então toda essa bagunça? Tanta coisa escondida?" Ele parecia perdido, um navio à deriva em mares turbulentos. André sentiu uma tempestade dentro de si. Um enfraquecimento nas relações que ele havia tomado como certas. Ele olhou para Sofia, então para Luiz, e um medo intenso consumiu-o. Segredos, doença, revelações devastadoras. Se você está dizendo a verdade, isso muda tudo. Mas por que agora? Por que não antes? Porque eu só descobri ontem. Eu não sabia como você lidaria com isso." Sofia falou, a voz trêmula, mas a determinação nos olhos dela era clara. "Mas agora que sei que Luiz está lutando, sinto que precisamos nos unir. E você precisa saber que eu nunca quis ser uma intrusa. Mas às vezes o segredo se torna mais forte que o amor." As palavras dela pairaram no ar. A tensão, a dor e a esperança misturavam-se. Havia muita coisa a ser desvendada. Os segredos estavam gritando para serem ouvidos. O passado parecia carregado de feridas. E o futuro era um emaranhado de incertezas. André olhava para cada um deles. E aquela verdade mais profunda agora pairava. Como lidar com tanta revelação e dor? O que mais estava escondido? Com um nó na garganta, ele sentiu que a jornada apenas começava. Enquanto a campainha ecoava novamente e a noite parecia se prolongar, uma pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era Clara?
e como tudo isso os afetaria. A história ainda tinha muitos capítulos a serem escritos. E a verdade estava prestes a vir à tona. André, a presença dela, com um olhar tão semelhante ao de Clara, provocava um turbilhão dentro dele. E o que isso significava para Luiz? Tudo parecia um pesadelo que se desdobrava à sua frente. Mas onde estava a saída? Você, sua irmã? Luiz murmurou, a voz trêmula, quase inaudível. O garoto estava paralisado, um misto entre descrença e a crua realidade que o envolvia. A tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a estourar. Sim, eu sou, confirmou Sofia, a voz firme. E por isso estou aqui. Você precisa saber que há esperança. Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade daquela revelação, o chão sob seus pés parecia tremer. Um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. Uma explosão, seguida por um estrondo que reverberou nas paredes do pequeno lar. André e Luiz trocaram um olhar aterrorizado. Sofia ficou paralisada, o rosto pálido, enquanto o mundo parecia desabar ao seu redor. Meu Deus, o que foi isso? André perguntou, a voz tensa. Pode ser uma central elétrica, sugeriu Luiz. Mas a fraqueza em suas palavras não transmitia convicção. O medo estava no ar, pairando como uma sombra opressora. Eles se aproximaram da janela para ver o que acontecia, mas a cena os deixou ainda mais apavorados. Uma fumaça densa subia pelo céu, e a luz da rua piscava de maneira estranha. O pavor começou a se intensificar quando um grupo de pessoas apareceu pelas ruas. Algumas em estado de pânico, gritando e correndo em direções aleatórias. O caos se instalava rápido, como uma maré indomável. Precisamos sair daqui! Gritou Sofia, quebrando o momento de estagnação, a intensidade em sua voz, forçando André e Luiz a se moverem. André, com o coração acelerado e um aperto no peito, pegou a mão de Luiz e puxou-o para fora do quarto. Vamos, o que quer que seja, temos que nos afastar. Mas mal chegaram à porta da frente, e o que deveria ser uma fuga se transformou em uma C. A presença parecia envolta em mistério, uma aura sombria pairando ao seu redor. Eu sabia que vocês viriam. A voz rouca da figura encapuzada cortou o barulho da confusão. A verdade por trás de tudo isso não está morta. E agora, vocês têm que escolher o que vocês realmente são. André sentiu o mundo girar, as palavras ecoando na mente como um alerta. O capuz caiu ligeiramente, revelando um rosto que congelou o sangue de André. Era alguém que ele reconhecia. Do passado que ele tentara esquecer. Você! Ele exclamou estupefato. O que você está fazendo aqui? Vejo que você não me esqueceu, disse a pessoa, um sorriso torto no rosto. Mas os segredos que Clara escondeu, eles não podem ficar enterrados. A revelação cortou como uma faca. André sentiu um nó na garganta. Suas mãos tremiam. A presença daquele homem, aquele mistério ambulante, trouxe à tona um passado obscuro que ele gostaria de manter trancado a 7 chaves. Sem perceber, ele deu um passo atrás. Luiz, não se aproxime! André gritou, a urgência em sua voz aumentando. Sofia, sem saber o que fazer, segurou a mão do irmão, ambos se preparando para correr. Mas uma força invisível parecia prensá-los no lugar. Você não pode fugir da verdade, André. O que você fará agora? E se eu dissesse que tudo isso está ligado à doença do seu filho? A figura continuou, cada palavra cortando mais ainda os laços de confiança que restavam. André olhou nos olhos de Luiz,
e viu o medo refletido neles. O passado e o presente se chocavam de maneira avassaladora. "O que mais você sabe?" André exigiu, a voz tremendo, não só de raiva, mas de uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. "Você está prestes a descobrir, querido amigo." O homem respondeu com um sorriso vazio. "Prepare-se, porque a verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina." A fumaça se acumulava ao redor deles. A atmosfera estava carregada de um suspense opressivo. O ritmo de seus corações acelerava enquanto a realidade começava a desmoronar, deixando apenas um eco de incerteza e pavor pairando no ar. André e Luiz olharam um para o outro, perdidos, e uma pergunta ressoou em seus corações. Seria possível que a verdade fosse ainda mais devastadora do que eles tinham imaginado? André e Luiz ficaram paralisados pela presença inesperada daquela figura encapuzada. A tensão no ar era quase palpável, enquanto cada um deles processava a ameaça que estavam enfrentando. E o homem sorria, como se estivesse se divertindo, com o espetáculo de dor que causava. "Você não pode fugir da verdade, André. O que você fará agora? E se eu dissesse que tudo isso está ligado à doença do seu filho?" As palavras soaram como um trovão ensurdecedor. André sentiu o estômago revirar. O passado que pensava ter enterrado com Clara agora retornava com toda a sua força. "O que você quer dizer com isso? Como você pode saber da doença dele?" De repente, um estrondo ecoou. A presença da figura encapuzada fazia a sensação de pânico aumentar, como uma bola de neve descendo uma montanha. Então, sem aviso, uma voz familiar se fez ouvir. "Pai! Luiz!" Era a voz de Clara. André mal podia acreditar. Ele virou-se e a imagem da mulher que havia perdido estava ali, de pé à porta. O tempo congelou. O coração de André quase parou. Clara! E para piorar, ela estava com um olhar profundo e intenso, como se carregasse o peso do mundo. "Precisamos falar rápido." "Não é seguro aqui." Luiz, aturdido, olhou para o pai. "Quem é você?" Como pode ser ela?" A figura encapuzada soltou uma risada sarcástica. "Que trama mais interessante! Clara, você não deveria estar morta?" A provocação desnudou a verdade do que André tentou evitar. Clara, respirando pesadamente, inclinou-se para a frente. "Foi tudo um plano, uma armadilha. Eu não poderia subir ao palco da sua vida como se nada tivesse acontecido. A verdade é muito mais complexa do que você imagina." A cada palavra, André sentia que seu mundo desabava. Ele olhou nos olhos de Luiz, que agora também parecia se perder na confusão. "O que está acontecendo? Por que você sumiu?" "Porque eu precisava protegê-los. O que você não sabe é que todos nós estamos conectados. Meu passado, seu passado e a doença de Luiz. Tudo está interligado." O homem encapuzado pareceu se divertir com a indagação. "E se eu contasse que eu sei sobre a condição de Luiz, que ele está destinado a algo muito maior do que imaginamos?" "Do que você está falando?" André sentiu o chão tremer sob seus pés. Os segredos com os quais estavam lidando poderiam ser ainda mais devastadores. Nesse momento, Clara avançou e a atmosfera ao redor deles ficou mais pesada. "A verdade é que você também tem uma ligação com a condição dele, André. Uma herança que eu não contei. Luiz não é o único que carrega um legado. E esse legado pode muito bem ser a chave para a cura. Então,
Como se o universo quisesse expor seu domínio do caos, a luz da sala começou a piscar. Uma sensação de apreensão tomou conta de André, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dele. E foi então que as portas da casa se abriram sozinhas, revelando uma multidão na rua, todos parados, observando com ódio. São eles! Estão aqui por causa de nós! Clara, já posicionando-se como uma líder, colocou a mão no ombro de Luiz. Isso está além de nós. Eles sabem sobre a conexão, e se não agirmos agora, podem nos destruir. O homem encapuzado sorriu, triunfante. É isso! Vocês estão brincando de ser família sem saber. A cura não vem do que você conhece, mas do que teme. Luiz olhou para o pai, seu rosto pálido. O que estamos fazendo? O que é essa ligação? O que mais está escondido? Enquanto André tentava organizar seus pensamentos, uma verdade simples e devastadora se firmou. Os segredos que cercavam sua vida eram como um fio invisível puxando tudo para um abismo. Poderia haver uma cura no centro de tudo isso, mas o que estaria disposto a sacrificar para consegui-la? No turbilhão de fatos, eles perceberam que não tinham apenas que lidar com o passado, mas também enfrentar um futuro onde a verdade resistia a ser revelada. Um grito ecoou do exterior e a multidão avançou, e tudo o que puderam fazer foi buscar a saída, sem saber se os segredos permaneciam a seus pés ou nos olhos alheios. André, Luiz e Clara estavam presos em um emaranhado de verdades e mentiras que poderia levar cada um deles a um fim desastroso, ou a um novo começo. Mas o que realmente esperava por eles além da porta? André, Luiz e Clara estavam paralisados, o coração acelerado, enquanto a figura encapuzada sorria. O caos lá fora era palpável, mas agora tudo o que conseguiam ouvir eram as batidas frenéticas de seus próprios corações. No entanto, antes que pudessem processar as palavras de Clara, a atmosfera elétrica da sala foi cortada por um barulho explosivo vindo da rua. As janelas tremiam. "Vamos, precisamos sair daqui!" Clara gritou, a voz quase rouca com a urgência. O rapaz sentiu o corpo tremer, uma onda de desespero se espalhando por ele. "O que você quer dizer com isso?" Ele perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto um frio gelado se instalava em seu estômago. "Eu digo que a doença que você enfrenta não é apenas genética. Não é apenas uma tragédia aleatória." A figura se virou para Clara. "Você entendeu, não? Não é só uma cura. É um legado." O nó na garganta de André se tornou quase insuportável. Ele olhou para Clara, procurando respostas em seu rosto. Mas o que ele encontrou foi um olhar de dor e culpa, como se ela estivesse presa entre o desejo de revelar tudo e o medo do impacto. "Clara, o que está acontecendo? O que você escondeu?" Ele exigiu, a urgência em sua voz rompendo o ar pesado. "Pai," Luiz disse, sua voz trêmula. "O que você quer dizer com herança? O que nós herdamos?" Ele estava preso, uma mistura de medo e esperança em seus olhos. O encapuzado deu um passo à frente. "A verdade é que você dois são parte de algo maior, algo que essa mulher tentou esconder. E a cura? A única maneira de lidar com isso é confrontar o seu passado." André estava atordoado. O que mais poderia haver? "O que você quer de nós?" ele perguntou, a voz ecoando no silêncio. "Você me conhece, André." O encapuzado removeu a capuz, revelando um rosto que estava longe de ser o estranho. Um rosto que André reconhecia.
a memória da infância, as brigas de rua, um amigo antigo. Eu sou Raul, e você, André, é mais do que pensa ser. Nós dois sabemos quem realmente somos. Um choque reverberou por todo o corpo de André. Raul, seu amigo de infância, quem ele achava que estava perdido para sempre. Mas você tinha morrido. Não, não morri. Fui deixado de lado. E estou aqui para esclarecer o que Clara não teve coragem de fazer. Raul respirou fundo. A sua família não é orgânica. E o que você chama de doença é, na verdade, um sinal de algo muito mais profundo. Um dom. Um dom? Clara gritou, sua voz quebrando de frustração. Você não pode simplesmente dizer que isso é um dom, Raul. As palavras ecoaram na sala, novas e horripilantes. O ambiente começou a esquentar e a tensão aumentou. Luiz olhou para os dois. O medo tomou conta dele. O que isso significa para mim? Para nós? Significa que o que você tem, o que sua mãe tentou proteger, é algo que pode ser a chave para o futuro. Raul disse, com uma intensidade que deixava a sala em chamas. Clara estava em desespero. Não, não pode ser. Eu precisava protegê-los. O seu rosto estava pálido, a voz trêmula. Proteger ou esconder a verdade? Raul respondeu. Ela temia a realidade. Você sempre teve potencial, Luiz. Potencial que veio de você e de mim e foi escondido por Clara. Você pode ser a resposta para toda essa confusão. Uma onda de neblina se formou ao redor deles, como um manto. Os olhos de André se arregalaram ao conectar os pontos. Você está dizendo que eu faço parte disso tudo também? Que sou responsável por sua condição, Luiz? Luiz tremeu. É isso que você está dizendo? Que tudo isso é culpa nossa? A última frase ecoou, pesando como uma rocha. André olhou para a mãe e o filho, buscando respostas, enquanto a multidão lá fora se aproximava mais, como se todos pressentissem a verdade que estava prestes a ser exposta. Foi então que, na confusão, um grito cortou o ar. Uma mulher, não muito mais velha que Luiz, apareceu do nada, em meio ao caos. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo! O olhar dela era frenético e seus olhos brilhavam com algo que André não pôde decifrar. Quem é você? Ele perguntou, a voz embargada. Eu sou a verdade que vocês estavam tentando evitar. E há muito mais em jogo do que vocês imaginam. Luiz, você precisa saber agora. Seu tempo está se esgotando. O coração de André disparou. O que essa estranha sabia? E como tudo isso se conectava? O que significava para eles? Para a cura que tanto desejavam? Um novo terror se instalou. Os secretos estavam prestes a desmoronar. E assim, sem saber como, tudo ao redor deles estava prestes a mudar para sempre. André, Luiz e Clara estavam paralisados, o coração acelerado, enquanto a figura encapuzada sorria. O caos lá fora era palpável, mas agora tudo o que conseguiam ouvir eram as batidas frenéticas de seus próprios corações. O ambiente estava denso, como uma tempestade prestes a desabar. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo! A mulher que havia aparecido cortou o ar, a voz carregada de desespero. Mas antes que alguém pudesse reagir, as luzes da sala começaram a piscar rapidamente, como se o próprio mundo ao redor deles estivesse em perigo.
A tensão era intensa, e os rostos de cada um estavam pálidos, imersos em um mar de confusão. "Quem é você?" André perguntou, a voz embargada. Havia um misto de medo e raiva na sua pergunta. O encapuzado Raul olhou para Clara, desafiando-a. "Você realmente quer saber a verdade? Então ouça. A história que você conhece não é nem a metade do que parece." Raul disparou, o olhar afiado e cortante. "E você? O que você tem a ver com tudo isso?" Clara retrucou, começando a perceber que aquele entrave não era apenas sobre eles, mas algo mais profundo. "Sou parte do legado, Clara. Parte do que você tentou esconder." Raul respondeu, a raiva transparecendo, e naquele instante, tudo parecia conspirar contra eles. Mas a mulher interrompeu, gritando, "Não é seguro aqui! Eles vêm!" O desespero em sua voz ecoou nas paredes. "Ana, era o nome que ela revelara", exclamou. "Não sabemos quem eles são, mas o tempo está se esgotando." Antes que alguém pudesse processar o que estava sendo dito, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora, e por um instante, tudo ficou em silêncio. O tempo pareceu parar. O que estava acontecendo? O que era aquela loucura? Todo esse barulho. "Eles estão bem aqui", Raul gritou, tomando uma atitude. "A verdade deve ser revelada antes que eles cheguem." Mas a porta se abriu com força, e uma sombra avança. Um grupo de homens, armados e com rostos semicobertos, entrou, cercando-os com olhares intensos. A sala ficou cheia de tensões. André se pôs na frente de Luiz, o coração na garganta. "Nosso tempo é curto, e eles não podem saber o que vocês são", Raul disse, a expressão se transformando em algo mais alerta. "Por favor, confiem em mim." "Quem são vocês?" Ana questionou, a voz trêmula. E a resposta não tardou a chegar. "Protetores", disse o líder, um homem alto com uma cicatriz no rosto que parecia respirar autoridade. "Protetores da verdade e da linhagem. Luiz, você não é apenas um garoto doente. Você é um portador." Luiz estava em estado de choque. "Um portador do quê?" ele perguntou, os olhos de desespero olhando para o pai. "Do poder, da cura. Você tem um dom que seu pai não sabe, e que nem você. E o que eles querem é controlar isso." O homem respondeu, olhando para Raul com desdém. "Dom? Controle?" André repetiu, confusing, enquanto a sala estava envolta em uma nuvem de incertezas. "Sim, um dom. Mas você precisa acreditar, Luiz." Raul reafirmou. "E o que está em jogo não é apenas a sua vida, mas o futuro." E como se o universo estivesse ouvindo, uma onda de dor percorreu o corpo de Luiz. Ele caiu, a sensação como se o chão se abrisse sob seus pés. "Pai!" gritou. "Luiz!" André gritou. Mas o garoto já estava envolto em uma luz, um brilho tão intenso que ofuscava tudo ao redor. As pessoas, a confusão, tudo parecia desaparecer. E então, em meio ao caos, a revelação veio como um raio. Ana olhou fixamente, e sua expressão mudou para choque absoluto. "O que é isso? Por que agora?" Ela agarrou o braço de André. As palavras soaram como um eco distante. "É agora ou nunca." E André percebeu que tudo o que ele acreditava, cada pedaço de sua vida, poderia ser reescrito naquele momento. Mas no meio de toda a luz e confusão, algo horrível aconteceu. A sombra de Rui avançou, e quando a luz se dissipou, André olhou para o lado. Ana estava caída no chão, inerte. "Não!" André gritou desesperado. "Ana, não! O que aconteceu?" O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? A cada segundo, mais segredos e verdades começaram a se revelar. E no fundo, André sentiu que a realidade
nunca foi aquilo que imaginou. Mas qual era o verdadeiro preço da verdade? Ele tinha certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a virar cinzas. Que segredos ainda aguardavam para serem revelados? André, Luiz e Clara estavam paralisados, o coração acelerado, enquanto a figura encapuzada sorria. O caos lá fora era palpável, mas agora tudo o que conseguiam ouvir eram as batidas frenéticas de seus próprios corações. O ambiente estava denso, como uma tempestade prestes a desabar. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo! A mulher que havia aparecido cortou o ar, a voz carregada de desespero. Mas antes que alguém pudesse reagir, as luzes da sala começaram a piscar rapidamente, como se o próprio mundo ao redor deles estivesse em perigo. A tensão era intensa, e os rostos de cada um estavam pálidos, imersos em um mar de confusão. Quem é vós? Havia um misto de medo e raiva na sua pergunta. O encapuzado Raul olhou para Clara, desafiando-a. Você realmente quer saber a verdade? Então ouça. A história que você conhece não é nem a metade do que parece. Raul disparou o olhar afiado e cortante. E você? O que você tem a ver com tudo isso? Clara retrucou, começando a perceber que aquele entrave não era apenas sobre eles, mas algo mais profundo. Sou parte do legado, parte do que você tentou esconder. Raul respondeu, a raiva transparecendo. E naquele instante, tudo parecia conspirar contra eles. Mas a mulher interrompeu, gritando, não é seguro aqui, eles vêm! O desespero em sua voz ecoou nas paredes. Ana era o nome que ela revelara. Exclamou, não sabemos quem eles são, mas o tempo está se esgotando. Oh! Antes que alguém pudesse processar o que estava sendo dito, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora, e por um instante tudo ficou em silêncio. O tempo parecia parar. O que estava acontecendo? O que era aquela loucura? Todo esse barulho, eles estão bem aqui! Raul gritou, tomando uma atitude. A verdade deve ser revelada antes que eles cheguem. Mas a porta se abriu com força, e uma sombra avança. Um grupo de homens, armados e com rostos semi-cobertos, entrou. Cercando-os com olhares intensos, a sala ficou cheia de tensões. André se pôs na frente de Luiz, o coração na garganta. Nosso tempo é curto! Eles não podem saber o que vocês são! Raul disse, a expressão se transformando em algo mais alerta. Quem são vocês? Ana questionou a voz trêmula, e a resposta não tardou a chegar. Protetores, disse o líder, um homem alto com uma cicatriz no rosto, que parecia respirar autoridade. Protetores da verdade e da linhagem. Luiz, você não é apenas um garoto doente. Você é um portador. Luiz estava em estado de choque. Um portador do quê? Ele perguntou, os olhos de desespero olhando para o pai. Do poder, da cura. Você tem um dom que seu pai não sabe. E que nem você. E o que eles querem é controlar isso. O homem respondeu, olhando para Raul com desdém. Dom? Controle? André repetiu confuso, enquanto a sala estava envolta em uma nuvem de incertezas. Sim, um dom. Mas você precisa acreditar, Luiz, Raul reafirmou. E o que está em jogo não é apenas a sua vida, mas o futuro. E como se o universo estivesse ouvindo, uma onda de dor percorreu o corpo de Luiz. Ele caiu, a sensação como se o chão se abrisse sob seus pés.
pai! Gritou. Luiz! André gritou. Mas o garoto já estava envolto em uma luz. Um brilho tão intenso que ofuscava tudo ao redor. As pessoas, a confusão, tudo parecia desaparecer. E então, em meio ao caos, a revelação veio como um raio. Ana olhou fixamente e sua expressão mudou para choque absoluto. O que é isso? Por que agora? Ela agarrou o braço de André. As palavras soaram como um eco distante. É agora ou nunca. E André percebeu que tudo o que ele acreditava, cada pedaço de sua vida, poderia ser reescrito naquele momento. Mas no meio de toda a luz e confusão, algo horrível aconteceu. A sombra de Raul avançou. E quando a luz se dissipou, André olhou para o lado. Ana estava caída no chão, inerte. Não! André gritou, desesperado. Ana, não! O que aconteceu? Um silêncio mortal se seguiu e a sala ficou paralisada, todos chocados. Raul, antes tão confiante, agora parecia perdido. Não! Isso não era para acontecer! Sua voz tremeu. E então as sombras se agitaram. Um murmúrio crescente envolveu o ambiente. Endre, coração acelerado, olhou para o corpo de Ana. Ele viu marcas em seu pescoço, uma expressão de medo congelada no rosto dela. Algo a havia atingido. E não era apenas a explosão do mundo exterior. A verdade começou a se desdobrar. Ela sabia. Ela estava envolvida. Você deixou que ela se aproximasse. O dedo de Raul apontou para Clara, que estava em choque, olhando para a amiga caída. O ambiente tornou-se um pesadelo em câmera lenta. As revelações estavam prestes a explodir como uma bomba. Clara abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Ela sempre soube. Ela usou você! Raul exclamou, a raiva crescendo. O legado não começou com você, começou com ela. André olhou de um para outro, a confusão na cabeça dele se transformando em pânico. Tudo o que ele acreditava, até então, começou a ruir como cartas de baralho. A luz desaparecia, e o que sobrou era escuridão e traição. Não pode ser, Luiz sussurrou, os olhos lacrimejando. Ela não! Mas ela sim! Nós estamos em perigo, e a verdade é mais sombria do que podemos imaginar. Raul gritou, a excitação nas suas palavras refletindo uma verdade cada vez mais amarga. Enquanto André tentava processar as infinitas camadas de traição ao seu redor, um novo som cortou o ar. Uma sirene assombrosa se aproximando rapidamente. Eles estavam cercados, e a única coisa que tinham eram as perguntas sem respostas, à espreita em um futuro incerto. O que mais estava envolvido nessa trama obscura? Quem eram realmente os aliados e inimigos? E o que mais seria revelado antes que tudo terminasse em caos? André, Luiz e Clara estavam paralisados, o coração acelerado, enquanto a figura encapuzada sorria. O caos lá fora era palpável, mas agora tudo o que conseguiam ouvir eram as batidas frenéticas de seus próprios corações. O ambiente estava denso, como uma tempestade prestes a desabar. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo. A mulher que havia aparecido cortou o ar, a voz carregada de desespero. Quem é você? André perguntou. A voz embargada. Havia um misto de medo e raiva na sua pergunta. O encapuzado, Raul, olhou para Clara, desafiando-a. Você realmente quer saber a verdade? Então ouça! A história que você conhece não é nem a metade do que parece. Raul disparou, o olhar afiado e cortante. E você? O que você tem a ver com tudo isso? Clara retrucou, começando a perceber
que aquele entrave não era apenas sobre eles, mas algo mais profundo. Sou parte do legado, parte do que você tentou esconder, Raul respondeu, a raiva transparecendo. E naquele instante, tudo parecia conspirar contra eles. Mas a mulher interrompeu, gritando, não é seguro aqui! Eles vêm! O desespero em sua voz ecoou nas paredes. Ana! Era o nome que ela revelara. Exclamou, não sabemos quem eles são, mas o tempo está se esgotando. Antes que alguém pudesse processar o que estava sendo dito, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora e por um instante tudo ficou em silêncio. O tempo parecia parar. O que estava acontecendo? O que era aquela loucura? Todo esse barulho. Eles estão bem aqui, Raul gritou, tomando uma atitude. A verdade deve ser revelada antes que eles cheguem. Mas a porta se abriu com força e uma sombra avança. Um grupo de homens, armados e com rostos semicobertos, entrou, cercando-os com olhares intensos. A sala ficou cheia de tensões. André se pôs na frente de Luiz, o coração na garganta. Nosso tempo é curto. Eles não podem saber o que vocês são. Raul disse, a expressão se transformando em algo mais alerta. Quem são vocês? Ana questionou, a voz trêmula. E a resposta não tardou a chegar. Protetores, disse o líder, um homem alto com uma cicatriz no rosto, que parecia respirar autoridade. Protetores da verdade e da linhagem. Luiz, você não é apenas um garoto doente. Você é um portador. Luiz estava em estado de choque. Um portador do quê? Ele perguntou. Os olhos de desespero olhando para o pai. Do poder. Da cura. Você tem um dom que seu pai não sabe. E que nem você. E o que eles querem é controlar isso. O homem respondeu, olhando para Raul com desdém. Dom? Controle? André repetiu confuso, enquanto a sala estava envolta em uma nuvem de incertezas. Sim, um dom. Mas você precisa acreditar, Luiz. Raul reafirmou. E o que está em jogo não é apenas a sua vida, mas o futuro. E como se o universo estivesse ouvindo, uma onda de dor percorreu o corpo de Luiz. Ele caiu, a sensação, como se o chão se abrisse sob seus pés. Pai! Gritou. Luiz! André gritou. Mas o garoto já estava envolto em uma luz, um brilho tão intenso que ofuscava tudo ao seu redor. As pessoas, a confusão, tudo parecia desaparecer. E então, em meio ao caos, a revelação veio como um raio. Ana olhou fixamente e sua expressão mudou para choque absoluto. O que é isso? Por que agora? Ela agarrou o braço de André. As palavras soaram como um eco distante. É agora ou nunca! E André percebeu que tudo o que ele acreditava, cada pedaço de sua vida, poderia ser reescrito naquele momento. Mas no meio de toda a luz e confusão, algo horrível aconteceu. A sombra de Raul avançou. E quando a luz se dissipou, André olhou para o lado. Ana estava caída no chão, inerte. Não! André gritou, desesperado. Ana, não! O que aconteceu? Um silêncio mortal se seguiu e a sala ficou paralisada, todos chocados. Raul, antes tão confiante, agora parecia perdido. Não, isso não era para acontecer. Sua voz tremeu. Uma súbita inquietação tomou conta de André. Ele se agachou ao lado de Ana. A respiração dela era fraca, quase ausente. O medo consumia. O que você fez? Ele encarou Raul, a raiva e a dor transbordando dos olhos. Como você pôde deixar isso acontecer? Balançou a cabeça, a expressão se transformando em desespero. Não era para ser assim.
Eu não sabia que ela estaria no caminho da luz. A conexão dela com você era mais forte do que eu pensei. André revirou os olhos, incrédulo. Você fala como se ela não importasse. Essa é a sua solução? Destruir nossos laços? Não é assim. Não é isso que eu quero. O legado é mais importante. O futuro de Luiz depende disso. Raul gritou, mas as palavras soaram vazias. A verdade se desdobrava como um labirinto sem saída. O ambiente estava gelado e o caos lá fora parecia se aproximar. O grupo armado estava à porta, mas em meio ao pânico, André notou que algo estava se movendo. Uma figura encapuçada surgiu entre as sombras, e a primeira coisa que André percebeu foi como era familiar. Clara! Seu coração disparou. A mulher que ele perdera estava diante dele, não como um fantasma, mas viva. A mesma dor e confusão se misturavam em seu olhar. Eu entrei na batalha errada, e o que aconteceu com Ana não é o plano. Mas você precisa entender, André. Todos nós temos uma parte a desempenhar, e não é só sobre nossos destinos, mas sobre algo maior. Algo que envolve vidas inteiras. Begaus! A adrenalina pulsava nas palavras de André. Você diz isso enquanto a vida da Ana se esvai bem diante de nós. O que mais você está escondendo? Eu sou parte de algo que transcende todos nós. E há uma conexão que se estende por gerações. Uma chamada que não podemos ignorar. Clara gritou, a sala parecendo tremer sob a pressão das suas palavras. Mas você me deixou e agora está aqui, dizendo essas coisas? Você não pode simplesmente voltar do nada. André estava em lágrimas, mas a raiva também dominava. A verdade que ele sempre desejou agora parecia uma prisão. Luiz estava sentado, pálido, a luz ainda piscando à sua volta. Mãe, o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? O olhar de Clara se suavizou ao se concentrar no filho. Luiz, meu amor, você é especial. A cura que você procura, ela não vem de fora, vem de dentro. O seu dom é não só o que vimos, mas o que está por vir. Foi então que André percebeu a verdadeira intenção da declaração. Você está dizendo que ele é a resposta para tudo? E que isso era um plano de você todos os dias? Sim, mas é mais do que apenas isso. Há pessoas que querem controlar isso, e eu estava tentando proteger todos. Clara respondeu, e pela primeira vez André viu uma fragilidade em sua força. Ele olhou para Ana, ainda caída no chão, e para a certeza crescente que envolvia Luiz. Isso era tudo muito mais profundo do que esperava. A conexão entre eles estava sendo amarrada em um destino que os envolvia. E enquanto a confusão reinava na sala, uma sirene ensurdecedora preencheu o ar, ecoando a urgência de suas escolhas. Mas o que vai acontecer agora? O que faremos? Luiz perguntou, a pequena chama de esperança brilhando em seus olhos. Eu não sei, Clara murmurou, o olhar assustado. Mas temos que estar prontos para lutar. Não por nós, mas por todos. E não podemos nos demorar, porque eles vêm. E antes que André pudesse absorver todas aquelas palavras, a sala se encheu de luz. E tudo parecia irremediavelmente perdido. O futuro não era certo. E tudo estava prestes a desmoronar, como um castelo de cartas. A única coisa que restava era a dúvida. Eles poderiam realmente enfrentar o que estava à frente. Seriam os laços familiares fortes o suficiente para vencer o caos que se aproximava? André não conseguia se mover, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. Todos estavam paralisados,
sem saber como reagir ao que estava acontecendo. A luz que envolvia Luís pulsava e o ambiente estava tomado por uma tensão quase palpável. Luís! Gritou André, com a voz arrastada pela angústia. Ele estendeu a mão, mas uma corrente invisível parecia segurar seu filho. Ana, ainda caída no chão, ficou sem resposta. Um silêncio sepulcral preenchia o espaço. O que está acontecendo? Raul, em choque, observava a luz consumir Luís. Precisamos fazer algo. Se ele não assumir o controle do seu poder, tudo estará perdido. Sua voz ecoava entre paredes de desespero. E como fazemos isso? Clara perguntou, angustiada, sua expressão refletindo a urgência da situação. Luís estava lutando contra algo maior do que ele, e aquela luz parecia tanto uma bênção quanto uma maldição. Eu posso ajudar, Ana murmurou, lutando para se levantar. André a encarou, a incredulidade estampada em seu rosto. Sua mãe é a chave, Luís. Ela conhece o caminho para você controlar isso. Como você sabe? Perguntou Luís, a dor em sua voz ressoando na sala. Ele parecia estar lutando contra os efeitos da luz, que agora começava a diminuir. O que você escondeu de mim, mãe? Eu sempre quis proteger você, mas a verdade é que você carrega um legado. Clara exclamou, a voz trêmula. E esse poder precisa ser usado com responsabilidade. O ambiente começou a tremer, a pressão aumentando e uma onda de calor percorreu a sala. André olhou para a porta. Os homens ainda estavam lá, mas estavam se aproximando lentamente, como predadores prontos para atacar. Eu não sei como! O que eu faço? Luís começou a entrar em pânico, sua respiração rápida. A luz pulsava cada vez mais forte agora. Concentre-se. Pense no amor, na união. Nós estamos juntos. Ana gritou, e as palavras pareciam ecoar poderosamente. Um momento de clareza se formou. Luís olhou para a mãe, e então para o pai e Raul. Fechou os olhos e respirou fundo, como se tentasse absorver a força que brotava de cada um deles. A luz ao seu redor começou a brilhar intensamente. Ele sentiu seu poder se intensificar, e a energia que pulava em suas veias se canalizou em um foco. Eu posso fazer isso, murmurou. Eu preciso fazer isso. Um silêncio profundo tomou conta enquanto Luís ergueu as mãos. Uma onda de luz irrompeu da palma de sua mão. Uma explosão de energia que se espalhou, envolvendo todos. André fechou os olhos, sentindo a energia aquecer seu corpo. Quando abriu novamente, viu a sala iluminada e uma tonalidade dourada. E por alguns breves instantes, a pressão da situação diminuiu. O grupo armado parou, confundido. Luís finalmente olhou para o pai. Estou pronto, disse ele, a determinação brilhando em seus olhos. E assim, com uma força renovada, uniram-se. O poder pulsou e o espaço ao redor deles se encheu de luz. Uma nova esperança envolvendo-os. Do lado de fora, uma série de barulhos ecoaram. Mas eles não deixaram isso quebrar sua conexão. Eles eram um. E aquele instante mágico, era tudo o que precisavam. Vamos, agora é nossa vez de lutar, Clara exclamou. Com um último olhar, gritaram juntos. Por nós! A energia explodiu e a sala pareceu colidir com uma onda de luz, lavando o passado e abrindo caminho para o futuro. Eles se prepararam para o que quer que viesse a seguir, determinados a enfrentar o desconhecido juntos. Como num sonho, André sentiu a dor e o medo se dissiparem. Eles haviam passado por isso, e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas a jornada ainda não tinha terminado. E enquanto o silêncio seguia,
Uma voz ecoou em seu coração. O que mais está escondido? O que mais temos que descobrir? Ei, antes de encerrarmos essa emocionante jornada, eu preciso que você faça acontecer. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis. E não pare por aí. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que